Quando você trabalha com marcas, por exemplo, ou de confecção, né? Ou você, por exemplo, quem trabalha na área da saúde, né? Dentista, esteticista, também pode trabalhar o arquétipo aí do inocente, do inocente, que pode ter essa conotação de coisas saudáveis, de coisas mais naturais. A gente sabe que isso tá vindo muito, né, para o mercado de uma forma geral. Despertar otimismo, eficaz para marcas que prometem felicidade. E aí, né, pessoal, toda marca ela acaba prometendo felicidade, tá? Slogans típicos aí do inocente, tá? Transmite simplicidade, otimismo e autenticidade. Eles prometem felicidade e bem-estar através de mensagens diretas e positivas, tá? E aqui algumas características do cliente inocente, tá? Vamos lá. Caracteriza o nosso cliente para você começar a identificar os seus clientes. Anota quem são os teus clientes que você. E eu quero que você compartilhe lá no método Kumbuka lá. Ah, esse cliente aqui é inocente, pelo quê? Então faz anotações, você anota aí para você compartilhar com o time lá e você estudar e perguntar para os seus colegas se isso faz sentido ou não. Busca simplicidade. Prefere marcas descomplicadas com comunicação clara. Geralmente são clientes minimalistas, tá? Geralmente são clientes minimalistas. Geralmente, tá, pessoal? Isso não é regra. Deseja segurança, valoriza decisões seguras e marcas confiáveis, porque geralmente o inocente ele acaba sendo um pouco indeciso também, tá? Aprecia autenticidade, conecta-se com marcas verdadeiras sem pretensão, tá? O cliente inocente, pessoal, tem que tomar muito cuidado com esse cliente quando você tá vendendo para ele, para você não pressionar muito ele, tá? E valoriza a positividade. Atrai-se por mensagem de felicidade e esperança. E aqui eu quero deixar um recado para vocês, tá? Um recado bem importante. Quando você tá atendendo um cliente com o arquétipo do inocente, que você identificar esse arquétipo, tome muito cuidado. Nunca fale mal de outro vendedor, de outra pessoa, de outra marca para esse cliente. Porque tudo isso gera negatividade. Tudo que gera negatividade para o cliente do arquétipo inocente, tá? Aquele cliente que é muito positivo, você está indo contra a crença dele. Quando você está indo contra a crença dele, o que você está fazendo? É como se você estivesse contrariando ele. Lembra quando a gente fala do viés de confirmação? Você está contrariando aquilo que ele pensa. Quando você começa a contrariar aquilo que ele pensa, o cérebro dele começa a desligar a parte que está prestando atenção em você. Então, gente, seja qual for o arquétipo do cliente, não é legal você falar mal de outra marca. Ou de outro produto, ou de outro profissional, ou de um concorrente seu. Não fale mal. Para nenhum deles. Mas o cliente que tem um arquétipo inocente, você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque você pode estar fazendo uma apresentação maravilhosa para ele, fazendo uma venda maravilhosa, e às vezes no finalzinho ele fala: "Ah, mas eu comprei lá no fulano tal". "Ah, você comprou lá, não sei o que". Cara, você vai acabar com a sua venda. Então tome muito cuidado. Nada de negatividade com o cliente do arquétipo do inocente. Até quando você vai falar sobre mercado, não fale sobre negatividade, porque você está indo contra a crença dele, contra o viés de confirmação dele, que é a positividade. Então não fale mal de outra marca, não fale mal de outro produto. Isso a gente já falou lá na aula de viés de confirmação, você já não pode usar, mas tome muito mais cuidado com esse cliente aqui, tá bom? Preferências do cliente. Ambientes acolhedores, prefere espaços que transmitem cuidado e empatia, né? Produtos naturais, atrai-se por itens com bem-estar e natureza. Então, veja bem, você que está no varejo, procure oferecer produtos que tenham a ver com a natureza, com reciclagem, com o meio ambiente para esse cliente. É uma grande sacada para você oferecer para esse cliente, tá bom? Mensagem inspiradoras. Conecta-se com comunicação que despertam a esperança. Não adianta comunicar coisa negativa para esse cara que você vai fechar a tua conexão com ele, tá? Comportamento de compra. Pesquisa, busca marcas com boa reputação e recomendações positivas, tá? Esse é um cara que gosta muito de recomendação. E é um cara que gosta de recomendar também. Avaliação, prioriza confiabilidade e valores alinhados aos seus. Então, aquilo. Quem é inocente gosta de positividade. Não venha com negatividade para ele falar mal de outras coisas para ele. Decisão. Opta por escolhas seguras e marcas bem estabelecidas. É um cara mais tradicional. E fidelização. Mantém-se leal quando a experiência confirma suas expectativas. Lembra que eu falei pra você? A positividade. Você não pode ser negativo com esse cara, tá? Ah, o rebelde lá, o próprio governante, o mago, aí você pode até conversar com ele sobre coisas negativas. Mas esse cara não deixa ele para baixo, tá bom? Vamos lá, pessoal.
Como atrair o cliente inocente? Comunicação clara, tá? Uma mensagem simples, direta e positiva. Evite linguagem complexa ou negativa. Já tinha antecipado para vocês. Ambiente seguro. Crie experiências que transmita confiança e acolhimento. Elimine atritos no processo. Isso aqui é para todo tipo de cliente, né? Autenticidade. Demonstre valores genuínos e cumpra suas promessas. Isso aqui é para todo cliente, né? Mas principalmente para esse. Seja transparente em todas as interações. Tá bom? Estratégia de retenção. Estratégia, tá? E aqui, pessoal, é só uma ideia. Não é que você tem que implementar isso no teu varejo, não, tá? Porque cada varejo tem a sua especificidade. Então, vai dar para colocar, não vai dar para colocar, tá? Por exemplo, programa de fidelidade. Pode ser que não se encaixe. Aqui são algumas coisas para vocês pensarem e entrar no senso comum. Não é que você tem que colocar isso aqui no teu negócio, porque às vezes não cabe pro teu negócio. Não vai funcionar no teu negócio, tá bom? Estratégias, tá? Vamos lá. Programa de fidelidade simples, se você for fazer. Comunicação consistente. Sempre converse com esse cara. E suporte atencioso. Isso aqui a gente tem que fazer para todo mundo, né? Benefícios. Recompensa sem complicações. Fortaleça a confiança dele e reforce a segurança. No pós-venda, reforce a segurança. Ó, eu tô aqui se você precisar, tá? Precisar trocar de produto, precisar que eu leia o manual junto com você, eu tô aqui, tá? Exemplos. Pontos por compra. Então, né, você pode fazer os benefícios ali. Newsletters positivos, newsletters são informativos que você pode dar, vídeos falando sobre o produto, o que a marca fez para plantar não sei quantas árvores, né? O que você faz hoje dentro do teu consultório, enfim, seja qual for a sua área, tá? E atendimento personalizado, tá bom? Aplicando o arquétipo na sua marca. Quando a gente fala de marca aqui, pessoal, não é só de marca loja, marca produto, é marca você pessoa, você varejo também, tá? Analise, identifique se o inocente se alinha com os seus valores. Quais são os seus valores? Beleza? Avaliação. Monitore e responda a resposta do público e ajude quando necessário. Então leve em conta, faça pesquisa com os seus clientes, tá? Você pode fazer lá no Google Forms, uma pesquisa, você mesmo vendedor. Vou fazer uma pesquisa com todos os meus clientes. Cria uma pesquisa lá no Google Forms de atendimento, se toda vez que ele vem aqui, quantas vezes ele vem e não tem o produto, quanto tempo demora. Você pode fazer e passar isso pro teu gestor. E gestor você pode fazer também, tá? Estratégia. Desenvolva comunicação e produtos coerentes com o arquétipo, tá? E implementação. Aplique os elementos visuais e tom de voz adequados. Você entendeu, pessoal? Veja só. Olha como é complexo conhecer de pessoas. Cada pessoa que a gente vai atender, a gente tem que ser um camaleão. E o livro Inteligência Emocional, ele fala muito disso. Que as pessoas que tiveram mais sucesso, eles fizeram acompanhamento de crianças e depois de adulto, aqueles adultos que tiveram mais sucesso foram aqueles que, quando criança, eles identificaram que eram pessoas que eram mais camaleão. O que era camaleão? Ela meio que se moldava à situação, entendeu? Para interagir com as pessoas. Então veja que o vendedor, isso não tô pedindo aqui para você ser falso, e nem pode, você tem que ser autêntico. Mas você tem que conhecer as características de cada cliente, de cada mercado, de cada produto, de cada momento do seu cliente, para você se moldar e poder atender esse cliente. Veja que a nossa profissão de vendedor é a profissão mais gratificante, mais bonita, que dá muita grana e que também a gente tem que estudar bastante para a gente poder ter resultado. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês na próxima aula aí. Um grande abraço e valeu! Quando você trabalha com marcas, por exemplo, ou de confecção, né, ou você, por exemplo, que trabalha na área da saúde, né, dentista, esteticista, também pode trabalhar o arquétipo aí do inocente, do inocente, que pode ter essa conotação de coisas saudáveis, de coisas mais naturais. A gente sabe que isso tá vindo muito, né, para o mercado de uma forma geral. Despertar otimismo, eficaz para marcas que prometem felicidade. E aí, né, pessoal, toda marca ela acaba prometendo felicidade, tá? Slogans típicos aí do inocente, tá? Transmite simplicidade, otimismo e autenticidade. Eles prometem felicidade e bem-estar através de mensagens diretas e positivas, tá? E aqui algumas características do cliente inocente, tá? Vamos lá. Caracteriza o nosso cliente para você começar a identificar os seus clientes. Anota quem são os teus clientes que você... E eu quero que você compartilhe lá no método Kumbuka lá. Esse cliente aqui é inocente, pelo quê? Então faz anotações, você anota aí para você compartilhar com o time lá e você estudar e perguntar para os seus colegas se isso faz sentido ou não. Busca simplicidade. Prefere marcas descomplicadas com comunicação clara. Geralmente são clientes minimalistas, tá? Geralmente são clientes minimalistas. Geralmente, tá, pessoal? Isso não é regra. Deseja segurança. Valoriza decisões seguras e marcas confiáveis, porque geralmente o inocente ele acaba sendo um pouco indeciso também, tá?
Aprecia autenticidade. Conecta-se com marcas verdadeiras sem pretensão, tá? O cliente inocente, pessoal, tem que tomar muito cuidado com esse cliente quando você tá vendendo para ele, para você não pressionar muito ele, tá? E valoriza a positividade. Atrai-se por mensagem de felicidade e esperança. E aqui eu quero deixar um recado para vocês, tá? Um recado bem importante. Quando você está atendendo um cliente com o arquétipo do inocente, que você identificar esse arquétipo, tome muito cuidado. Nunca fale mal de outro vendedor, de outra pessoa, de outra marca para esse cliente. Porque tudo isso gera negatividade. Tudo que gera negatividade para o cliente do arquétipo inocente, tá? Aquele cliente que é muito positivo, você está indo contra a crença dele. Quando você está indo contra a crença dele, o que você está fazendo? É como se você estivesse contrariando ele. Lembra quando a gente fala do viés de confirmação? Você está contrariando aquilo que ele pensa. Quando você começa a contrariar aquilo que ele pensa, o cérebro dele começa a desligar a parte que está prestando atenção em você. Então, gente, seja qual for o arquétipo do cliente, não é legal você falar mal de outra marca, ou de outro produto, ou de outro profissional, ou de um concorrente seu. Não fale mal, para nenhum deles. Mas o cliente que tem um arquétipo inocente, você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque você pode estar fazendo uma apresentação maravilhosa para ele, fazendo uma venda maravilhosa, e às vezes no finalzinho ele fala: "Ah, mas eu comprei lá no fulano tal". "Ah, você comprou lá, não sei o que". Cara, você vai acabar com a sua venda. Então tome muito cuidado. Nada de negatividade com o cliente do arquétipo do inocente. Até quando você vai falar sobre mercado, não fale sobre negatividade, porque você está indo contra a crença dele, contra o viés de confirmação dele, que é a positividade. Então não fale mal de outra marca, não fale mal de outro produto. Isso a gente já falou lá na aula de viés de confirmação, você já não pode usar, mas tome muito mais cuidado com esse cliente aqui, tá bom? Preferências do cliente. Ambientes acolhedores, prefere espaços que transmitem cuidado e empatia, né? Produtos naturais, atrai-se por itens com bem-estar e natureza. Então, veja bem, você que está no varejo, procure oferecer produtos que tenham a ver com a natureza, com reciclagem, com o meio ambiente para esse cliente. É uma grande sacada para você oferecer para esse cliente, tá bom? Mensagem inspiradoras. Conecta-se com comunicação que despertam a esperança. Não adianta comunicar coisa negativa para esse cara que você vai fechar a tua conexão com ele, tá? Comportamento de compra. Pesquisa, busca marcas com boa reputação e recomendações positivas, tá? Esse é um cara que gosta muito de recomendação. E é um cara que gosta de recomendar também. Avaliação, prioriza confiabilidade e valores alinhados aos seus. Então, aquilo. Quem é inocente gosta de positividade. Não venha com negatividade para ele falar mal de outras coisas para ele. Decisão, opta por escolhas seguras e marcas bem estabelecidas. É um cara mais tradicional. E fidelização, mantém-se leal quando a experiência confirma suas expectativas. Lembra que eu falei pra você? A positividade. Você não pode ser negativo com esse cara, tá? O rebelde lá, o próprio governante, o mago, aí você pode até conversar com ele sobre coisas negativas, mas esse cara não deixa ele para baixo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Como atrair o cliente inocente? Comunicação clara, tá? Uma mensagem simples, direta e positiva. Evite linguagem complexa ou negativa. Já tinha antecipado para vocês. Ambiente seguro. Crie experiências que transmita confiança e acolhimento. Elimine atritos no processo. Isso aqui é para todo tipo de cliente, né? Autenticidade. Demonstre valores genuínos e cumpra suas promessas. Isso aqui é para todo cliente, né? Mas principalmente para esse. Seja transparente em todas as interações. Tá bom? Estratégia de retenção. Estratégia, tá? E aqui, pessoal, é só uma ideia. Não é que você tem que implementar isso no teu varejo, não, tá? Porque cada varejo tem a sua especificidade. Então, vai dar para colocar, não vai dar para colocar, tá? Por exemplo, programa de fidelidade. Pode ser que não se encaixe. Aqui são algumas coisas para vocês pensarem e entrar no senso comum. Não é que você tem que colocar isso aqui no teu negócio, porque às vezes não cabe pro teu negócio. Não vai funcionar no teu negócio, tá bom? Estratégias, tá? Vamos lá. Programa de fidelidade simples, se você for fazer. Comunicação consistente. Sempre converse com esse cara e suporte atencioso. Isso aqui a gente tem que fazer para todo mundo, né? Benefícios: recompensa sem complicações, fortaleça a confiança dele e reforce a segurança. No pós-venda, reforce a segurança. Ó, eu tô aqui se você precisar, tá? Precisar trocar de produto, precisar que eu leia o manual junto com você, eu tô aqui, tá? Exemplos: pontos por compra, então, né? Você pode fazer os benefícios ali. New Leather,
newsletters positivos. Newsletters são informativos que você pode dar, vídeos falando sobre o produto, o que a marca fez para plantar não sei quantas árvores, né? O que você faz hoje dentro do teu consultório, enfim, seja qual for a sua área, tá? E atendimento personalizado, tá bom? Aplicando o arquétipo na sua marca. Quando a gente fala de marca aqui, pessoal, não é só de marca loja, marca produto, é marca você pessoa, você varejo também, tá? Analise, identifique se o inocente se alinha com os seus valores. Quais são os seus valores? Beleza? Avaliação. Monitore e responda a resposta do público e ajude quando necessário. Então leve em conta, faça pesquisa com os seus clientes, tá? Você pode fazer lá no Google Forms, uma pesquisa, você mesmo vendedor. Ah, vou fazer uma pesquisa com todos os meus clientes. Cria uma pesquisa lá no Google Forms de atendimento, se toda vez que ele vem aqui, quantas vezes ele vem e não tem o produto, quanto tempo demora. Você pode fazer e passar isso para o teu gestor. E gestor você pode fazer também, tá? Estratégia. Desenvolva comunicação e produtos coerentes com o arquétipo, tá? E implementação. Aplique os elementos visuais e tom de voz adequados. Você entendeu, pessoal? Veja só. Olha como é complexo conhecer de pessoas. Cada pessoa que a gente vai atender, a gente tem que ser um camaleão. E o livro Inteligência Emocional, ele fala muito disso. Que as pessoas que tiveram mais sucesso, eles fizeram acompanhamento de crianças e depois de adulto, aqueles adultos que tiveram mais sucesso foram aqueles que, quando criança, eles identificaram que eram pessoas que eram mais camaleão. O que era camaleão? Ela meio que se moldava à situação, entendeu? Para interagir com as pessoas. Então veja que o vendedor, isso não tô pedindo aqui para você ser falso, e nem pode, você tem que ser autêntico. Mas você tem que conhecer as características de cada cliente, de cada mercado, de cada produto, de cada momento do seu cliente, para você se moldar e poder atender esse cliente. Veja que a nossa profissão de vendedor é a profissão mais gratificante, mais bonita, que dá muita grana e que também a gente tem que estudar bastante para a gente poder ter resultado. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês na próxima aula aí. Um grande abraço e valeu!